Olá, irmão, irmã, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja sobre o seu lar, que você possa estar vivendo na plenitude da vontade do Senhor. Nós vamos iniciar mais essa escola dominical para a glória do Senhor, não é? Vou só colocar em tela, como a gente sempre faz, os nossos avisos. Nós temos os nossos trabalhos semanais, todas as terças-feiras, 9 horas da manhã, culto Mulheres no Altar, quarta-feira, às 20 horas, culto de oração, domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Lembrando que os nossos cultos de terça-feira e domingo são presenciais. Você poderá estar conosco, fazendo a sua reserva com a irmã Bárbara, e no dia e horário programado para sua presença, você poderá estar conosco. Lembrando que todos estes cultos são transmitidos ao vivo pelo Facebook. Você poderá assisti-lo a seu tempo, no dia que você tiver melhor disponibilidade, participando conosco, louvando ao Senhor, ouvindo da sua palavra e sendo edificado neste tempo que o Senhor tem nos preparado. Amém? Glória a Deus. Vamos então agora para a nossa meditação. E hoje eu escolhi o tema: Meus olhos aguardam sua volta. E para falarmos neste tema, nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de número 6 até o 11. Você pode me acompanhar na leitura. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, este final de semana, né, desde quinta-feira, nós estamos dentro do período que se diz Corpus Christi, né, em que Jesus é elevado às alturas no céu. Jesus, ele cumpriu sua missão, nos ensinou, reuniu os discípulos para caminhar com ele, para que ele pudesse fazer a sua missão, ensinar a palavra de Deus, efetuar os milagres que efetuou, sofreu, padeceu tudo pelos nossos pecados e pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Este episódio deu-se no momento em que ele era elevado aos céus. Desde então, desde a elevação de Jesus e o envio do Espírito Santo para ser o nosso ensinador, consolador, conforme prometido pelo próprio Jesus, nós temos, amados irmãos, vivido
no tempo da graça, no tempo, amados irmãos, em que é possível o arrependimento a todo aquele e aquela que compreende esta missão de Jesus e crê no que ele ensinou e se arrepende dos seus atos. Os discípulos, conforme o texto que nós lemos, eles estavam numa expectativa em relação à restauração do reino de Deus. E eles indagam a Jesus: restaurarás tu a esse tempo o reino? E Jesus então disse: não vos pertence saber o tempo que está no coração de Deus, que o próprio Deus estabeleceu. Trazendo isso para nós, queridos irmãos e irmãs, como seria fácil se nós também soubéssemos essa informação privilegiada que somente Deus sabe quando, sabe o dia exatamente. Como seria fácil para a humanidade ter ciência dessa data e então, certo dessa data, viver uma vida de acordo com os seus interesses, e quando então chegar próximo desta data, então ele cessaria a sua vida de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que ele se empenhou, e aí, então ele buscaria o arrependimento, viveria a palavra de Deus, e no dia do arrebatamento, então, esta pessoa estaria salva. Como seria bom se tivéssemos essa informação privilegiada, não é? Mesmo assim, ainda, amado irmão e irmã, acredito que muitos, mesmo sabendo da data da volta de nosso Senhor Jesus, ainda assim não teriam, não teriam em seu coração o arrependimento sincero diante da presença de Deus. Mas o Senhor nos oculta esta data, para que nós de fato venhamos a, independente do tempo em que há para a volta de Jesus, mas que nós de fato venhamos a nos preocupar com o reino de Jesus dentro da minha vida, o meu arrependimento sincero diante do Senhor, o meu desejo em caminhar de acordo com seus ensinos, de acordo com sua vontade, não caminhar fisicamente como os discípulos fizeram e viram todas as coisas que Jesus fez. Por isso, a preocupação dos discípulos em ser restaurada um reino de amor, um reino de vida. Assim, nós também, amados irmãos, devemos ter em nosso coração este desejo, independente de sabermos o dia de sua volta. Arrepender-se dos nossos pecados e viver em conformidade à palavra de Deus é a forma que Deus nos, não que Ele nos teste, mas é a forma como o Senhor vê a sinceridade do nosso coração. A sinceridade do coração daquele que realmente se arrepende e deixa os seus maus caminhos, seus maus procedimentos e passa a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com as suas palavras, seus ensinos de amor, e passa a viver negligenciando a sua vontade própria, negligenciando as vantagens e riquezas que muitas vezes o mundo oferece e de forma muito facilitada a todo aquele que busca estes interesses. Mas abrir mão do reino dessa terra, abrir mão dos desejos maliciosos dos nossos corações, nos permite ajuntar
tesouros no céu, aonde o Senhor Jesus está, e que conforme a sua palavra, ele voltará. Voltará para buscar a estes fiéis que tenha juntado os tesouros no céu, que de fato não se preocupa com o tempo da volta de Cristo, mas se preocupam em dedicar este tempo aqui na terra para viver em concordância, em à luz da palavra de Jesus, de proclamarmos os seus feitos, de permitir nos corrigir de todos os nossos pensamentos. E então, assim, amados irmãos e irmãs, vivemos de forma a agradar aos olhos do Senhor. Esse tempo que o Senhor ainda concede, de tempo da graça, até a volta de Cristo, ele é concedido por Deus, ele é permitido por Deus, para que uma quantidade cada vez maior de homens e mulheres possam se arrepender dos seus pecados, possam se arrepender dos seus caminhos, caminhos que muitas vezes traz uma alegria temporária, caminhos que muitas vezes traz riquezas injustas, riquezas do suor de outras pessoas, da quais ele se beneficia de uma forma vantajosa e irregular. Mas o que o Senhor tem para esse povo, que não se importa com o tempo de espera, é que nós vivamos a justiça do reino de Deus. É que nós vivamos a sua boa e perfeita vontade, para que sejamos revestidos do novo, que o Espírito Santo concede a cada um de nós, para que a nossa mente seja transformada, não nos conformando com as riquezas, com as vantagens que este mundo nos dá, mas transformando o nosso pensamento de acordo com o amor que Jesus nos dá. Olhando para o céu, vendo Jesus subir, apareceram dois homens dizendo: olha, por que estão olhando para o céu? Assim como estão vendo ele subir, é dessa mesma maneira que ele voltará. E enquanto isso, no tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo, devemos nos alimentar da sua presença, alimentar dos seus ensinos, alimentar do pão da vida que nos concede a vida eterna. Eu queria ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está lá no livro de João, capítulo de número 6, versículos de número 56 a 58, que nos diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram um maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Irmãos e irmãs, Jesus é o maná de Deus. Jesus é o pão da vida. Devemos nos alimentar dos seus ensinos. Devemos preencher nosso pensamento, independente do tempo de vida que temos, ou independente do tempo determinado por Deus para a sua vinda. Devemos viver, amados irmãos, de forma a manifestar este amor de Jesus, de forma a manifestar o seu reino, de forma a manifestar os seus feitos. Não vamos nos importar, irmãos e irmãs, com as coisas deste mundo, com as riquezas deste mundo,
O mundo está cada vez mais sendo corrompido e destruído pelos seus próprios desejos, mas que nós sejamos aquela voz que faz a diferença, que anuncia este reino futuro, este reino da simplicidade, do amor de Jesus. A igreja, nós não o vimos subir, mas a sua palavra diz que todo olho verá a sua volta e todo joelho se dobrará diante dele para reconhecer este reino do amor de Jesus. Que nós sejamos esses que anunciam e aguardam a sua volta, com o desejo de ser participante da simplicidade do amor de Jesus. E eu quero orar com você agora. Deus amado, Pai eterno, bendita é a tua promessa. Ó Senhor, que dia glorioso há de ser, Senhor, quando o Senhor Jesus vier do alto, Senhor, buscar a tua igreja. Ah, Jesus, que sejamos prudentes, que sejamos, Deus, aquele povo preparado para nos encontrarmos com o noivo. Abençoa a tua igreja. Não deixe que nenhum se perca, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor e hoje é culto de Santa Ceia. Participe conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.